Bom dia, hoje são 6 de fevereiro de 2014, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Ateísmo, 100% ciência. Há alguns meses, um internauta que se apresenta pelo nome Honório Gomes, vem pedindo a mim, já que ele assiste aos meus vídeos sobre religião, ele vem pedindo a mim, de forma insistente, que eu aborde aqui alguma coisa sobre Jesus Cristo. Isso aí ele vem me pedindo há vários meses. E eu escrevi a ele dizendo que depois iria fazer, né? Ora, sobre Jesus, sobre o Novo Testamento, vou aqui, óbvio, fazer inúmeros vídeos. Pode contar aí 2000 vídeos. Isso aí porque a gente vai fazendo devagarzinho, né? Para que as pessoas entendam. Pois bem, o Honório Gomes, insistentemente, me pede para que aborde ali o assunto Jesus Cristo. E agora eu vou começar assim a analisar, atendendo aqui ao apelo do Honório Gomes, né? Vou começando aí a analisar um pouquinho, para a gente entender o que é o Novo Testamento, mais uma ilusão da Bíblia. Pois bem, o Honório Gomes aí é gente boa e está curioso para saber sobre Jesus Cristo. Logo aqui de cara, no primeiro vídeo sobre Jesus, e eu já comentei um pouco sobre Jesus quando eu fiz aqui 24 vídeos, né, sobre os 10 mandamentos, no caso do adultério, né? E ali peguei uma passagem atribuída a Jesus, lá no Novo Testamento, e ali expliquei um pouquinho, né? Muito bem, então vamos aqui. Para início de vídeo sobre Jesus, começo logo pelo início, né? Como diz lá no Ceará, começo pelo começo. O nome Jesus Cristo. Que nome é esse? Será que Jesus Cristo era o nome de Jesus? O nome próprio? Cristo fazia parte da família de Jesus? Como, por exemplo, o Pelé. O nome do Pelé é Edson Arantes do Nascimento. Edson Arantes do Nascimento. Arantes faz parte de família. Nascimento faz parte de família. E o Pelé é o prenome, o nome próprio. Arantes e do Nascimento são sobrenomes. Será que Cristo, essa palavra Cristo, está relacionada à família de Jesus? Do judeu Jesus? Cristo? Não, não é nome de família. Será que Cristo é o nome da cidade em que nasceu Jesus? Cristo? Também não. Também não. E de onde vem essa palavra Cristo? Eu digo isso porque milhões de cristãos, um exército de cristãos, por pura ignorância, pensa que Cristo é um nome próprio, que faz parte do nome Jesus, que Cristo está relacionado à família de Jesus, de forma alguma. Puro engano. Muito bem. Jesus Cristo, vamos aqui explicar o nome Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Ora, Cristo não faz parte do nome Jesus, tá? Não é nome familiar. Não. Cristo significa, na verdade, o ungido. Olha aqui, ó. O ungido. Certo? Significa o ungido. Muito bem. O que significava isso aqui na época de Jesus? Uma época formada por analfabetos, né? Segundo aí estimativas de estudiosos, teólogos, na época em que Jesus viveu, o analfabetismo ali era quase 100%. Era de 95% a 97%.
o povo analfabeto. Por isso, um povo mergulhado na religião, mergulhado no fanatismo religioso. Muito bem, 95 a 97% da população no tempo de Jesus era marcada por um índice quase de 100% de analfabetismo. Pois bem, o ungido era uma expressão usada na época de Jesus que significava o seguinte: ungido para o povo religioso era aquela pessoa sobre a qual alguém pingava um óleo, pingava ou derramava um óleo sobre a pessoa, porque eles pensavam que aquela pessoa tinha um ofício divino. Tinha um ofício divino. Então, os cristãos, aqueles que acreditavam em Jesus, que escreveram o que está nos Evangelhos, no Novo Testamento, eles diziam que Jesus, o judeu Jesus, era um ungido, era o ungido, ou seja, uma pessoa que tinha um ofício divino. Tudo isso pura ilusão religiosa. Então, Cristo não faz parte do nome familiar de Jesus. Era apenas Jesus. Cristo foi acrescentado pelos judeus que acreditavam em Jesus. A quase totalidade do povo judeu, naquela época, com razão, não acreditou em Jesus. Não acreditou em Jesus. Mas uma parcela, sim, acreditou em Jesus. E essa parcela que acreditou em Jesus, para essa parcela, Jesus era o Cristo, ou seja, o ungido. E aqui podemos dizer também a palavra Messias, não é? Que é muito empregada no meio aí, ó, né? Messias. Muito empregada no meio da civilização judaica, que Jesus era o Messias. Para os judeus, Jesus era um judeu. Ele nasceu, portanto, numa civilização judaica, numa cultura judaica. Ele nasceu acreditando em Moisés. Jesus nasceu acreditando em Moisés e naquelas leis mosaicas que estão no Velho Testamento. Que, como eu já mostrei aqui, essa expressão Velho Testamento não existe, só existe para os cristãos. Os cristãos criaram essa expressão Velho Testamento e a colocaram no livro, entre aspas, sagrado, né? Em sua Bíblia cristã. Ora, o Velho Testamento hoje é tão novo para o povo judeu como o Novo Testamento é novo para o povo cristão. O que nós chamamos de Velho Testamento na Bíblia cristã vai fazer parte da Bíblia hebraica, porque existem inúmeras Bíblias. O Velho Testamento da Bíblia cristã é a Bíblia hebraica do povo judeu. É a Bíblia hebraica. E lá, nessa Bíblia hebraica, não existe o Novo Testamento da Bíblia cristã, porque, obviamente, os judeus não viram Jesus como o ungido, como o Messias, porque Jesus não era nada disso. Pois bem, então veja, o Messias, o povo judeu sempre esperou, aguardou a vinda do Messias. O Messias, para o povo judeu, seria uma pessoa que vinha com a fortaleza, com poder, para restaurar o reino de Israel. Então, o povo judeu esperava o Messias, um libertador. Na época em que Jesus viveu, a Palestina era dominada pelos romanos. Os romanos eram ali os invasores, dominavam a Palestina. Então, eles, os judeus, viviam ali sob o domínio de pessoas estrangeiras, sob o domínio
sob o domínio romano, o jugo romano. Ali os romanos ditavam as regras. E o povo judeu esperava um Salvador. Alguém que iria, o Messias, que iria aparecer para trazer a liberdade ao povo judeu. E Jesus não foi o primeiro Messias a aparecer. E também Jesus não foi o único Messias, o último Messias, melhor dizendo, a aparecer. Não. Antes de Jesus, isso eu vou mostrar em vários vídeos, apareceram também outros analfabetos judeus, dizendo-se que eram o Messias. Inúmeros, que eu vou mostrar aqui. Antes de Jesus, analfabetos também, como Jesus, dizendo ali que eram o Messias, né? O Salvador do povo judeu. E nada disso. O que aconteceu com Jesus? Jesus nada salvou. Jesus nunca foi o Salvador. Jesus foi, na verdade, o perdedor. O perdedor. Foi crucificado, foi preso, torturado e crucificado pelos romanos. Pelo povo que naquela época dominava a Palestina. Jesus foi, repito, preso, torturado e crucificado pelo invasor, pelo estrangeiro, pelo povo romano, que dominava a Palestina. Então Jesus, na verdade, foi um perdedor e não um salvador. Daí a razão pela qual os judeus, em sua quase totalidade, não aceitaram Jesus como o Messias, porque o povo judeu esperava um Messias forte, que viesse ali a expulsar os romanos do território da Palestina. Certo? Portanto, aí, Jesus Cristo, Cristo não é nome de família, como muitos cristãos pensam por aí. Correto? Muito bem. Ora, e qual era o nome de Jesus? De acordo com o que está nos evangelhos. Na verdade, o nome dele, apenas Jesus. Eis aqui o nome, apenas Jesus. Naquela época, na época de Jesus, isso a gente encontra essas provas em livros, né, sobre a civilização judaica, em livros também de teólogos, né, como eu faço aqui. Pois bem, na época de Jesus, os nomes ali eram apenas prenomes. Era apenas assim, ó, Jesus, Filipe, Maria, Joana, Estevão, certo? Pedro, era apenas assim. As pessoas eram tratadas apenas pelo prenome. Jesus, Estevão, Pedro, Filipe, né? E assim por diante. Não era usual o nome familiar, ou seja, o sobrenome. Não era familiar. E isso a gente vê lendo aí o Novo Testamento. Não é isso? Os evangelhos ali, os Atos dos Apóstolos, etc. Então, naquele tempo, a pessoa era apenas chamada pelo prenome, que era o primeiro nome, né? No caso, o meu nome, Eustáquio, o prenome, Eustáquio. Então, naquele tempo, eu era tratado apenas por Eustáquio e nada do sobrenome. Sobrenome ali contendo o nome familiar do meu pai, nem o nome familiar da minha mãe. Era só assim, correto? Muito bem. Então, Cristo não é nome familiar, como muitos cristãos pensam. Pois bem, ora, e Jesus, nos evangelhos ali, no Novo Testamento, não estou falando da história, vamos lá, no Novo Testamento, nos evangelhos, na Bíblia cristã, Jesus era tratado ali, a gente vê, basta folhear a partir de Mateus, não é? Jesus era tratado por apenas Jesus, ou então, Jesus de Nazaré. Olha aqui, não é? Pode ver, ó. Jesus de Nazaré, ou então Jesus Nazareno. Não é isso?
em todo o Novo Testamento, pode observar, em todo o Novo Testamento, na Bíblia cristã, porque só existe Novo Testamento na Bíblia cristã. Pois bem, em todo o Novo Testamento, Jesus é tratado por simplesmente Jesus, ou então por Jesus de Nazaré, ou então por Jesus o Nazareno. Ora, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte: como eu disse aqui, no tempo de Jesus, as pessoas eram tratadas apenas pelo prenome, não é isso? Eu disse aqui, muito bem, Jesus, no caso aqui apenas Jesus. E também a pessoa era tratada, às vezes, pelo lugar, pelo adjetivo equivalente ao lugar em que a pessoa nasceu. Daí você tem lá o apóstolo Paulo, não é isso? Está escrito lá no Novo Testamento, Paulo de Tarso. Olha aí, Paulo de Tarso. De Tarso não é um nome familiar também. Não é um nome familiar. Paulo era judeu, o apóstolo Paulo. E ele é tratado no Novo Testamento por Paulo de Tarso. De Tarso é uma expressão, uma locução adjetiva, um adjetivo pátrio, dizendo que Paulo era natural da cidadezinha, da aldeiazinha chamada Tarso. Daí, Paulo de Tarso. José de Arimateia, também citado no Novo Testamento da Bíblia cristã, porque só existe Novo Testamento na Bíblia cristã. O José de Arimateia não era sobrenome familiar de José. Era o nome de uma aldeia chamada Arimateia, lá na Palestina. Então, o lugar onde esse José aí nasceu. Daí o nome José de Arimateia. De Arimateia, o lugar onde José de Arimateia nasceu. Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena, também citada no Novo Testamento, né? Maria Madalena, Maria de Magdala. Por que Maria de Magdala? De Magdala não era o sobrenome familiar da Maria Madalena. A expressão Maria de Magdala, significava a cidadezinha, a aldeia lá da Palestina, chamada Magdala. Como Maria nasceu nessa aldeia, o nome Maria de Magdala. É a mesma coisa em relação a mim. Eustáquio, meu nome é Eustáquio. Eu sou de Sobral, no interior do Ceará, minha querida cidade natal. Então, o pessoal aqui me chama de Eustáquio de Sobral, ou Eustáquio do Ceará. Essa expressão, Eustáquio, essa expressão de Sobral, é a mesma coisa aqui no caso de Jesus. Essa expressão de Sobral, em relação a mim, Eustáquio de Sobral, locução adjetiva, significando um adjetivo pátrio. Eu sou natural de Sobral. Então, Eustáquio de Sobral, ou Eustáquio do Ceará, porque eu nasci no estado do Ceará. Então, do Ceará é uma expressão ligada ao meu nome e não familiar, que significa de onde eu sou natural. Então, Eustáquio de Sobral quer dizer que eu nasci em Sobral. A mesma coisa, Jesus de Nazaré é uma expressão também, locução adjetiva, adjetivo pátrio, que quer dizer que Jesus nasceu em Nazaré. Jesus de Nazaré, Eustáquio de Sobral, Paulo de Tarso, a aldeiazinha de Tarso, José de Arimateia, a aldeiazinha chamada Arimateia, daí José de Arimateia nasceu lá. Maria de Magdala, Magdala, cidadezinha, aldeia, Maria de Magdala, porque Maria nasceu em Magdala. E assim Jesus de Nazaré, porque Jesus nasceu em Nazaré. Isso aqui está no Novo Testamento. Muito bem, então Jesus de Nazaré, locução adjetiva, um adjetivo pátrio, que quer dizer o lugar de origem, de nascimento de uma pessoa, no caso aqui Jesus. Muito bem. Ora,
Na Bíblia cristã, lá no Novo Testamento, temos apenas 4 evangelhos, 4. E existem mais de 100 evangelhos. Ali foram escolhidos a dedo e adulterados. Ali é um mundo cheio de lendas, que vou mostrar aqui em inúmeros vídeos. Uma das lendas que está ali está em Mateus e Lucas. Mateus e Lucas colocam Jesus nascendo em Belém, da Judéia, e não em Nazaré, na Galileia. Mas por que Mateus e Lucas fizeram isso? Quem escreveu o que está em Mateus ali e quem escreveu o que está em Lucas, por que eles colocaram Jesus nascendo em Belém? Quando na verdade Jesus nasceu em Nazaré, e daí ele era chamado Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno. De Nazaré era uma expressão que designava e designa o lugar em que nasceu a pessoa. Daí deu os exemplos, né? Por que Mateus inventou aquilo? Quem escreveu ali em Mateus inventou que Jesus nasceu em Belém? E por que Lucas inventou também que Jesus nasceu em Belém? Os teólogos sérios sabem o porquê, que vou explicar aqui depois em vídeos, né, de forma bem clara. Neste aqui, estou apenas mostrando que Jesus Cristo, o Cristo, não era nome familiar. Significava apenas o ungido, o Messias, aquele que iria salvar o povo judeu do domínio romano. E Jesus não foi nada disso, não foi um salvador. Foi preso, torturado e crucificado pelos romanos. Daí a razão pela qual os judeus não acreditaram em Jesus como o ungido, como o Messias, entendeu? Muito bem. Ora, então vamos aqui. Em outros vídeos vou explicar por que o escriba que escreveu Mateus, o livro de Mateus, colocou Jesus nascendo em Belém, na Judéia. Nada a ver. Conversa fiada. E também vou explicar por que o outro escriba que escreveu o que nós temos em Lucas também colocou Jesus nascendo em Belém, da Judéia. Vou explicar por que depois, em outros vídeos, né? Neste aqui é apenas sobre o nome aqui, Jesus Cristo. Muito bem. Jesus Cristo, vamos aqui fazer uma rápida explanação, por causa do tempo. Jesus Cristo na história e Jesus Cristo nos evangelhos. Como eu sempre digo aqui, a Bíblia está repleta de lendas, de mitos, de alegorias, de hipérboles, enfim, repleta de fantasias, de lendas. Qualquer teólogo sério sabe disso. Muito bem. O Jesus na história é um quase nada. Vou explicar aqui depois, em vários vídeos. Jesus na história propriamente dita é um quase nada. Apenas uma leve menção ao nome dele e às vezes uma menção fraudulenta, que nós temos no livro Antiguidades Judaicas, do historiador judeu Flávio Josefo. Apenas uma leve menção ao nome de Jesus e nada mais. Flávio Josefo escreveu inúmeros livros sobre o que aconteceu no tempo de Jesus. Inúmeros livros, até a história de Herodes, muitos livros sobre Herodes. O que aconteceu na época de Jesus está registrado em inúmeros vídeos e nada sobre Jesus. Porque Jesus, na história, foi um quase nada. Eis a pura verdade. O que nós sabemos sobre Jesus é o que está nos evangelhos, lá na Bíblia cristã, no Novo Testamento. Principalmente nos 4 evangelhos. É o que sabemos sobre Jesus. Só que os evangelhos, como qualquer teólogo sério sabe muito bem, os evangelhos não são história. São lendas, inúmeras lendas sobre Jesus, que eu vou mostrar aqui em vários e vários vídeos. Inúmeras lendas, né? Inúmeras lendas, fatos lendários, mitológicos sobre Jesus. Então, o Jesus na história é um quase nada. Quase nada. Sabe-se muita coisa sobre o tempo de Jesus lá na Palestina, muita coisa registrada em livros de história, Flávio Josefo, os livros de Plínio, os livros de Tácito
e nada sobre Jesus. Nada. Apenas uma leve mençãozinha sobre o nome Jesus em um dos livros do Flávio Joséfo. Apenas uma mençãozinha rala. E uma menção também fraudulenta, que vamos mostrar aqui. Portanto, Jesus na história é quase nada. Jesus nos evangelhos, lenda pura, que vou explicar aqui direitinho em vários vídeos. Então, para esse vídeo aqui, eu me dediquei apenas ao nome Jesus Cristo, que não é história familiar, o Cristo, coisa alguma. Era apenas o nome Jesus, ou então Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno. De Nazaré por quê? Porque Jesus nasceu em Nazaré. Daí era chamado o homem de Nazaré, o Nazareno, porque nasceu em Nazaré. Jesus jamais nasceu em Belém, como está escrito em Mateus e como está escrito em Lucas. Ali vou explicar por que eles colocaram Jesus nascendo em Belém. Jesus nunca nasceu em Belém. Jesus nunca, no Novo Testamento, onde ali nos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, jamais há uma expressão em que está escrito Jesus de Belém. Nunca. Isso não existe. E nem Jesus belemita. Belemita era o natural de Belém, lá na Cisjordânia. Pois bem, Jesus de Nazaré, porque ele nasceu em Nazaré. Daí, por causa do tempo, vou terminando, né? E aí a explicação. Muitos cristãos, infelizmente, pensam que Jesus Cristo, que o Cristo da palavra Jesus Cristo, o Cristo é um nome familiar. Não é. Não é. Muito obrigado.